Luísa, eu sou psicóloga, seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre preguiça. Mais especificamente, a gente vai falar sobre alguns processos de aprendizagem e alguns aspectos ambientais que contribuem para que a gente sinta preguiça. Uma coisa interessante a gente observar é que, geralmente, quando a gente vai tentar explicar comportamento, a gente tende a jogar para dentro do sujeito a causa do comportamento do sujeito. É comum que a gente faça uso de algumas agências como motivação, vontade, humor, afeto, enfim, né? O sujeito fez alguma coisa, por quê? Porque estava com vontade. E a gente pode ser mais específico também, né? A gente pode dizer que uma criança que pratica bullying na escola, ela faz isso porque ela é insegura. Uma pessoa que faz uso abusivo de drogas, a gente pode dizer que ela é impulsiva. Uma pessoa que acredita que a Terra é plana ou quadrada, a gente pode dizer que ela é louca, né? Então a loucura causa a crença na Terra do formato que for. Uma pessoa que se diz bolsonarista, alguns vão dizer que ela é bolsonarista porque ela é burra. Então, é a burrice que causa a preferência por um determinado partido político, ou por um político, enfim. Então, a gente tende a jogar para dentro do sujeito a causa do comportamento. Nesse vídeo a gente vai falar de preguiça, e preguiça é usualmente utilizada para justificar a procrastinação. E o que é procrastinar? Eu diria que procrastinar é você deixar para fazer depois alguma coisa que você poderia fazer agora. Vou dar um exemplo para a gente esclarecer uma coisa que não é procrastinação. Então, imagina que você acabou de receber um e-mail dizendo que você acabou de abrir um e-mail e no e-mail está dizendo que você ganhou um prêmio na loteria e que você precisa ir na loteria resgatar o teu prêmio. Se você recebeu esse e-mail, se você leu esse e-mail meia-noite, pode ser que você não saia de casa para ir até a loteria porque a loteria está fechada. Então, você vai deixar para o outro dia, vai deixar para ir a loteria no outro dia, porque no outro dia a loteria vai estar aberta. Isso é uma coisa. Isso é procrastinar? Não, não é. Uma outra coisa é você receber, né? Você leu lá o e-mail dizendo que você tem um prêmio a ser resgatado na loteria, mas em vez de você se dirigir até a loteria, você, não vou não, deixa, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Uma justificativa frequentemente utilizada para dar conta de explicar procrastinação e preguiça, inclusive isso é mencionado dentro da psicologia, é a coisa da autossabotagem. Então, dentro da perspectiva aí da autossabotagem, você deixa de fazer determinada coisa porque você está intencionalmente procurando se prejudicar. Eu diria que a autossabotagem, de fato, ela não existe. Você intencionalmente se prejudicar. Claro, procrastinação é alguma coisa que pode nos prejudicar de fato, mas pensar que o sujeito está intencionalmente se prejudicando é um pouco estranho, porque geralmente esse mesmo sujeito, esse que está procrastinando, quando ele, por exemplo, está no quarto dele, se ele quer até a cozinha comer, provavelmente ele vai andando, ele não vai plantando bananeira, ele não põe uma venda para ver se ele se atrapalha bastante para chegar na cozinha. Quando ele quer ligar para alguém, vai pegar o telefone para ligar para alguém, provavelmente ele não vai discar com o nariz. Quando ele for abrir uma porta, por exemplo, duvido que ele vai tentar abrir com o pé ou com o cotovelo, vai abrir com a mão. Então, é sempre um pouco estranho a gente pensar que alguma pessoa está fazendo alguma coisa intencionalmente para se prejudicar, como se tivesse alguma coisa por trás daquilo, alguma coisa espiritual, a pessoa se odeia, não sei o que lá. Então, se a gente não procrastina porque se odeia, então por que raio a gente procrastina? O que pode estar relacionado com procrastinação? Eu diria que procrastinar é um processo, é produto de um processo e algumas variáveis ambientais contribuem para que a procrastinação se instale. E para falar sobre isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, vamos para 1957, ano em que foi publicado o livro Esquemas de Reforço do Burrus Frederic Skinner e do Fester. O Burrus Frederic Skinner morreu na década de 90, ele foi um psicólogo americano e talvez tenha sido um dos mais, se é que não foi, acho que possivelmente foi, um dos psicólogos mais importantes de todos os tempos. Foi o autor que mais deu contribuições à psicologia como ciência. E o Fester era aluno de Harvard orientando do Skinner. E aí, esse livro ele relata uma série de experimentos realizados pelos autores conduzidos com ratos e pombos. E nesses estudos, nesses experimentos, o que eles faziam? Eles faziam o seguinte, então vou explicar para vocês brevemente como é que funciona uma caixa de condicionamento operante, né? Você pode ter uma caixa, pode ser utilizada com rato e com pombo, claro que com as devidas diferenças, porque os bichinhos são diferentes, então você precisa
de algumas adaptações. Mas, essencialmente, vou falar aqui da caixa de condicionamento operante utilizada para trabalhar com rato. É uma caixa retangular e nessa caixa tem algumas coisas nessa caixa. Né? Essencialmente, tem uma coisa mais importante que tem na caixa, é uma barra que fica em cima de um comedouro. E a primeira coisa que você faz quando coloca o ratinho na caixa é ensinar ele a apertar essa barra. E quando ele consegue apertar a barra, quando ele chega a apertar a barra, uma pelotinha de comida ou uma gotinha de água é liberada. E esse rato, ele anteriormente foi colocado em uma situação de privação, né? Ou ele foi privado de água ou ele foi privado de comida. Então ele está com muita sede ou com muita fome. A gente garante o valor reforçador dessa gotinha de água ou da pelotinha de comida porque o rato está morrendo de fome. Então qual que é a tendência? No que ele apertou lá a barra, o que ele provavelmente vai fazer? Ele vai apertar de novo. E aí, eventualmente, conforme ele experimenta ali a caixa e começa a apertar a barra, eventualmente o repertório de pressionar a barra para comer ou para beber, ele se instala, né? O rato começa a apertar consistentemente essa barra para comer. E aí, o que o Skinner e o Fester investigaram? Eles investigaram se a disponibilidade, em linhas gerais, alguns efeitos da disponibilidade do reforço sobre a frequência da resposta de pressão à barra. A resposta de pressão à barra é o rato ir lá e apertar. E o que será que acontece, por exemplo, depois que esse rato estiver lá apertando a barra, se eu exigir, por exemplo, que ele aperte essa barra mais do que uma vez para comer, né? Sei lá, o que será que acontece se eu exigir que ele aperte 2 vezes, né? Então, apertar uma, não cai nada, aperta 2. E, bom, eu acho que ele aprende. Tá bom, aprende. E se eu exigir que ele aperte 3 vezes? 1, 2, 3, só agora que ele come. Isso aprende. E será que eu posso fazer ele apertar a barra 4 vezes para comer? Será que eu posso fazer 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100? A gente vai vendo que pode. E qual é o efeito disso sobre o rato, né? Então, quando eles começam a estudar esquema de reforço, você tem os esquemas de razão, que são os esquemas que dependem, né? A disponibilidade, a produção da comidinha depende do apertar a barra, de quantas vezes o bichinho aperta a barra. E aí você tem o esquema de razão fixa. No esquema de razão fixa, o bichinho tem sempre que apertar o mesmo número de vezes. Então, vamos imaginar aqui um esquema de razão fixa 10. O que o rato tem que fazer? Ele tem que apertar a barra 10 vezes para comer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí cai a comidinha. Agora, para ele comer de novo, ele tem que fazer o quê? Apertar mais 10 vezes. E depois, mais 10, mais 10, mais 10. Então, é porque é a razão fixa, porque é fixo. E aí, você também tem o esquema de razão variável. No razão variável, por exemplo, se for o esquema de razão variável 10, em média, o rato tem que apertar a barra 10 vezes para comer. Em média. Mas varia. Então, pode ser que ele uma vez aperte 2, depois ele aperte 20, depois 15, depois 3. Em média, 10 vezes, mas varia. Calma, a gente já vai voltar para procrastinação. Não esqueci, não, porque com o assunto do vídeo, tá? Fica aí. E aí, a gente também tem os esquemas de intervalo, né? No esquema de intervalo, o que acontece? O esquema de intervalo é que nem um exemplo que eu dei da loteria que tá fechada. Né? Na hora que você vê lá o e-mail, na hora que você lê o e-mail, a loteria tá fechada. No esquema de intervalo, a disponibilidade da comida, quer dizer, a barra só vai produzir comida desde a última vez que o ratinho pressionou e comeu, depois da passagem de um determinado período de tempo. Então, sei lá, o ratinho foi lá, apertou a barra, comeu. Agora, se ele apertar a barra, imagina que a gente está que esse é um esquema de intervalo fixo de 15 segundos. Nesse tipo de esquema de intervalo, depois que ele come, ele vai precisar esperar 15 segundos para comer de novo. O que significa isso? Que se ele apertar antes, a barra não vai funcionar. Não importa quantas vezes ele apertar, a barra não vai funcionar. Só vai voltar a funcionar depois da passagem de tempo. No caso, 15 segundos. Pode ser 30 segundos, 50 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser o tempo que for. Mas, e aí, qual que é a característica desse esquema? É sempre o mesmo tempo. E aí, o que acontece com o responder do rato nesses esquemas? Então, quando a gente tem um esquema de intervalo fixo, em que ele tem que ficar esperando para comer, geralmente esse rato começa a fazer uma pausa. Depois que ele tá um tempão naquele esquema, e ele já experimentou várias vezes, né? Ele foi lá, comeu, fica aperta, e aí não adianta nada. E conforme o tempo vai passando, ele começa a aprender a fazer a pausa. O que é muito interessante e muito coerente, porque não adianta ele ficar apertando. Se a recompensa vai estar disponível de novo daqui a 15 segundos,
ele economiza energia se ele parar de apertar e ele esperar um pouco até voltar a apertar. E é isso que ele aprende a fazer submetido a esse tipo de esquema. Quando a gente vai para os esquemas de razão, aí a coisa fica bem interessante mesmo. Por quê? No esquema de razão, quanto mais ele apertar a barra, mais rapidamente ele tem acesso à recompensa, certo? Imagina que ele tá morrendo de fome, Quanto mais vezes ele apertar a barra, independente da razão, pode ser a razão 10, ele tem que apertar 10 vezes, 20 ele tem que apertar 20 vezes, dependendo da razão. Quanto mais ele apertar, mais rápido ele tem acesso ao reforço. Mas olha que coisa incrível que acontece, que os autores descobriram. Quando ele está num esquema de razão variável, ou seja, quando ele tem que apertar a barra para comer, mas o número de vezes que ele precisa apertar a barra varia, ele tende a se manter respondendo com muita constância. Ele fica lá direto apertando a barra. Imagina que você está numa máquina de caça-níquel jogando, você não tem a menor ideia de quantas vezes tem que apertar lá o botão para você ganhar o prêmio. Qual que é a tendência, né? Uma vez que a pessoa começa ali, imagino que ela tem dinheiro disponível para gastar e que não tem outra coisa mais interessante para ela fazer. Mas o que costuma acontecer? Muito frequentemente a pessoa se engaja naquela atividade durante um período prolongado de tempo. E a gente diz que esse tipo de esquema ele tende a viciar. Viciar por quê? Porque a cada nova tentativa, pode ser que daquela vez você ganhe, você nunca sabe, né? Pode ser que leve 100, você precise tentar 100 vezes para conseguir a recompensa, mas como você nunca sabe, cada vez que você vai lá e aperta o botão, pode ser que aquela vez seja a vez que você vai ganhar porque você não sabe. Mas agora olha que coisa mágica, quando o rato vai estar submetido a um esquema de razão fixa, na razão fixa, do mesmo jeito que na razão variável, quanto mais ele apertar a barra, mais rapidamente ele vai ter acesso ao reforçador. Contudo, na razão fixa, ele faz uma pausa parecida com a pausa que ele faz no intervalo fixo. Então, o intervalo fixo é aquele que ele tem que esperar um determinado período de tempo para apertar a barra. Na razão fixa, ele faz a pausa depois que ele come. Vou desenhar aqui um gráfico de frequência acumulada para a gente visualizar melhor o que acontece. Eu vou desenhar aqui, ó, esse eixo vertical representa o número de respostas acumuladas do rato e aqui representa a passagem de tempo. E cada vez que ele vai apertar a barra, a curva vai acelerar. Quando ele parar de apertar a barra, essa curva nunca desce, né? Quando ele não responde, ela nunca desce. A curva vai ficar retinha, tá? Então, eu vou desenhar aqui pra gente ver o que esse rato faz e por que isso é bizarro. Vamos imaginar que ele tá num esquema de razão fixa 50. Significa isso? Significa que ele tem que apertar a barra 50 vezes pra comer. Então, ó, ele vai aqui, aperta. Aqui esse risquinho representa o reforçador. Representa que essa resposta de pressão à barra que foi reforçada. Aí, no que ele aperta aqui, ó, depois ele para. O que é isso aqui? Ele significa que ele tá dormindo? Que ele foi dormir assim, pá, tô dormindo. Não, significa simplesmente que ele fez uma pausa no quê? Na resposta de pressão à barra. Então, ele ficou aqui sem apertar a barra. Quando ele come de novo, ele faz a pausa. Depois da pausa, ele volta a apertar, come, faz a pausa, volta a apertar, come, faz a pausa. Por que essa pausa aqui na resposta de pressão à barra é bizarra? Porque ela atrasa o contato do rato com o reforçador. Se ele não fizesse essa pausa, ele iria comer mais rápido. E como é que a gente explica isso? Por que esse rato tá parando? Aí, uma possibilidade de interpretação é que ele tá cansado. Então, ele foi, apertou. Putz, tá muito cansado. Aí, por isso que ele fez essa pausa. Mas não pode ser isso. Ele não pode estar cansado. Não faz sentido que ele esteja cansado. Porque o mesmo rato, se ele tiver num esquema de razão variável, 50, em média o esforço é a mesma coisa, mas ele não faz a pausa. De toda maneira, em estudos subsequentes, foram desenvolvidos alguns procedimentos para identificar se essa pausa tinha a ver com o que o rato acabou de fazer ou se ela tinha a ver com o que ele tinha que fazer a seguir para comer de novo. E aí, como é que investigaram isso? Então, imagina que esse rato, o mesmo ratinho, ele vai ser colocado em 2 esquemas, em momentos separados. Sei lá, pode ser... Não vou dar dados precisos aqui de algum estudo, mas não importa. Imagina que um dos esquemas é um esquema de razão fixa 10. Ele tem que apertar 10 vezes para comer. Quando esse esquema está em vigor, ou seja, a gente programou lá a caixa e agora, durante um determinado período, ele sempre vai ter que apertar a barra 10 vezes para comer. Quando esse esquema está em vigor, imagina que vai acender uma luz verde, tá? E essa luz vai sinalizar
que esse esquema FR10 está em vigor. O rato vai aprender que a luz verde sinaliza esse esquema. E aí a gente vai ter um outro esquema, sei lá, um FR70, por exemplo. E aí no FR70, a luz que vai sinalizar que o FR70 está em vigor, FR70 significa que tem que apertar a barra 70 vezes para comer, vai ser uma luz vermelha. O que acontece com ele é o seguinte, quando ele está lá no esquema de FR70, né, que é sinalizado pela luz vermelha, e de repente acende a luz verde, a pausa dele diminui. Por outro lado, se ele está no FR10 e aí acende a luz vermelha, sinalizando que agora vai entrar em vigor o FR70, o que esse rato faz? Ele aumenta o tamanho da pausa. Alguém consegue se identificar com esse rato? Eu consigo, né? Você sabe que você tem alguma coisa para fazer e você visualiza que essa coisa que você tem para fazer, ela é super difícil, você sabe que ela é difícil, que ela é trabalhosa, que você precisa se comportar muito para concluir essa atividade, isso dá preguiça. Claro que existem outras variáveis, mas essa é uma variável, né? O tamanho da tarefa, a quantidade de comportamento que precisa ser executado para concluir a atividade é uma variável que contribui para a ocorrência de procrastinação. Outra variável que contribui para a procrastinação é a magnitude do reforçador. Então, o que a gente pode fazer para estudar esse rato? A gente pode, por exemplo, utilizar diferentes concentrações de açúcar em água. Então, a gente pode... Então, uma recompensa com maior magnitude poderia ser uma água com maior concentração de açúcar. E aí, o que acontece? Quando a gente tem reforçadores de maior magnitude, talvez a água com maior concentração de açúcar, essa pausa dentro do esquema de razão fixa, a pausa do rato, mantidos os outros parâmetros constantes. Então, o ratinho está lá submetido ao mesmo esquema de reforço. E aí a gente vai manipular a magnitude do reforçador só, ou seja, a concentração de açúcar na água. O que acontece? Quando a gente tem um reforçador com maior magnitude, essa pausa tende a ser menor. E será que agora a gente também consegue se identificar com o rato? Eu consigo, né? Então, quando a gente percebe que a recompensa relacionada à conclusão de uma atividade é significativa, é mais significativa, a gente tende a procrastinar menos. Então, vou usar de novo o exemplo da loteria. Se você leu lá o e-mail que você recebeu um prêmio na loteria, mas o prêmio é de R$10, putz grilo, talvez você, dependendo da distância da loteria, não paga nem a gasolina. Agora, se é R$1 milhão o teu prêmio, possivelmente isso vai diminuir as chances de você enrolar para ir lá pegar teu prêmio. Outra variável que afeta a ocorrência de procrastinação é a exigência física da atividade, né? Então, como é que a gente estuda isso com o rato? A gente altera a resistência da barra. Então, a gente pode deixar essa barra mais dura ou mais macia. Se a gente deixa essa barra mais dura, de novo, mantendo os outros parâmetros constantes, o rato tende a aumentar a pausa. Ele enrola mais para voltar a se comportar quando a barra está mais dura do que quando ela está mais leve. A pausa tende a ser menor. Trazendo aqui para o nosso caso, se a gente tem uma atividade para fazer e essa atividade exige muito esforço, não é exatamente quantidade de comportamento, é esforço mesmo, pode ser inclusive esforço intelectual. Você tem que fazer um trabalho acadêmico que é muito difícil e você não tem as respostas prontas, você tem que pensar naquilo e tal. Se aquilo é muito difícil de ser feito, a gente percebe que é muito difícil de fazer, a gente tende a enrolar mais. E por fim, não que eu tenha encerrado aqui todas as variáveis que afetam a procrastinação, mas é por fim aqui para o nosso vídeo. Vale notar que eu ainda não respondi aquela pergunta que eu coloquei lá no início, né? Mas como é que você explica isso? Para que esse rato faz a pausa se ele está atrasando o contato dele com o reforçador? Isso parece contraproducente. Será que ele se odeia? Será que ele está se auto-sabotando? Eu me odeio aqui, quero ficar passando fome. O que ele deixou de fazer aqui? Ele deixou de pressionar a barra. Mas ele está parado? Ele foi dormir? Não, ele não foi. O que o rato vai fazer quando ele para de apertar a barra? Ele possivelmente vai se lamber, ele vai se engajar em comportamentos exploratórios. A recompensa é tão reforçadora quanto? Possivelmente não, porque ele está morrendo de fome. Então a gente garante que ele vai voltar a pressionar essa barra porque ele está com muita fome. Mas quando ele se lambe, quando ele se engaja nos comportamentos exploratórios, esses comportamentos são intrinsecamente reforçadores, ou seja,
a recompensa é da mesma magnitude do que a comida ou a água? Não, não é, inclusive porque está morrendo de fome ou de sede. Mas ele produz reforço a mais curto prazo. Então, como o prazo, e isso é alguma coisa que em psicologia experimental é mais do que bem demonstrada. Quanto menor o espaço de tempo entre um comportamento reforçador, maior o efeito desse reforçador sobre o comportamento. Então, acaba que esses comportamentos naquele momento ficam mais reforçadores porque ele prevê a distância entre o comportamento de pressionar a barra, entre o início da atividade de pressionar a barra e o reforçador que vem lá no final. Agora vamos trazer aqui pra gente. Quando a gente está enrolando, quando a gente está procrastinando para fazer alguma coisa, a gente está dormindo? Pode ser até que a gente durma, mas a gente está dormindo, não, possivelmente a gente vai fazer outra coisa. Por exemplo, olhar redes sociais, jogar joguinhos no celular. Celular é uma coisa ótima para procrastinar, porque primeiro a gente consegue carregar ele é pequenininho, a gente carrega ele pela casa toda, inclusive a gente vive andando para todos os lugares, não só na rua, mas em casa, a gente vive com o celular agarrado na gente. E é uma coisa fantástica para procrastinar, porque você tem um monte de coisinhas ali para fazer que produzem recompensas a muito curto prazo, não te exigem nada, não são difíceis de fazer. E a gente pode passar ali horas procrastinando com o celular na mão. Eu tô falando celular, mas existem várias formas de procrastinar. Inclusive, a gente pode procrastinar fazendo coisas úteis. Se você tem um trabalho muito difícil para fazer, pode ser que você resolva lavar a louça, se tem louça suja. Você resolve dar uma arrumação no quarto. Porque quando você compara uma coisa com a outra, né, você tem lá aquela louça suja, você não quer fazer aquilo de jeito nenhum em determinadas circunstâncias. Mas quando você tem aquele trabalho muito terrível para fazer, de repente dá uma vontade danada. Pode ser que dê, em mim costuma dar. Dá uma vontade danada de repente você dar uma organizada em um cômodo da tua casa. Então existem maneiras mais saudáveis de procrastinar. Lavar a louça é uma delas. Pelo menos você faz um negócio útil. Se você não mora sozinho, ainda de repente agrada alguém que mora com você. É um pouco melhor. Ai, como é que eu faço pra parar de procrastinar? Eu gostei do negócio do rato e tal, mas como é que eu faço pra resolver isso? Como é que eu paro de procrastinar? Não sei. O dia que eu descobrir, eu volto aqui no canal e gravo um vídeo e conto. Não, tô brincando. Isso na verdade é assunto para outro vídeo. Então se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.